Olha que história. Vou-te contar a história daquilo que vou contar. Porque é preciso contar a história o que não nos conta a história. Que a história não está na história, mas na história de a contar. Pelo que te vou contar como se conta a história, ou seja, contar da história na história de te contar, de como te quis contar a história que só é história por ter história de contar. Então, olá a todos. Começamos mais uma vez com um texto de Mário Castrim, como já é habitual. Eu sou a Bru e hoje trago uma sessão aqui de livros para pôr o medo a mexer. O medo tem muitas vertentes. O medo tem muitas formas, às vezes também não tem formas. E tinha lá em casa um livro que não parece um livro, que é uma coisa que eu gosto muito, os livros que não parecem aquilo que são, e que é uma caixa onde vivem monstros. Monstros, bichos, seres que ninguém sabe onde vivem. Abrindo a caixa, encontramos uma bruxa que estrabucha. Dentro desta caixa também vive, um monstro verde que se atira contra a parede. Também vive dentro desta caixa um fantasma que tem muita asma. Vive também, um vampiro dançarino que na noite das bruxas faz o pino. Dentro desta caixa também vive um esqueleto que parece um espeto. Também vive o morcego que gosta da noite para ter sossego. E vive uma aranha que ninguém apanha. Também vive uma serpente que só tem um dente. Vive um gato que mia quando a panela está vazia. Mas dentro da caixa vive bichos, bichinhos, bicharocos. E agora fecha-se a caixa dos horrores, onde estes monstros ficam todos guardados. E por falar em monstros, há um menino que sabe muito bem falar de monstros, o João. O João e os monstros. Naquela noite, à espera que o João se fosse deitar, estavam 3, ou seriam 4? Já não me lembro. Deixa lá ver. Já sei, estavam 4. É isso, estavam 4. 4 monstros horríveis escondidos debaixo da cama. E mal o João se deitou, apareceu o pai do João para lhe dar um beijinho de boa noite. E mal o pai do João se foi embora, apareceu a mãe do João para lhe dar também um beijinho de boa noite. E mal a mãe do João se foi embora, apareceu a irmã do João também para lhe dar um beijinho de boa noite. E mal a irmã do João se foi embora, o João pôs a mão fora da cama, para desligar o candeeiro. E mal o João desligou o candeeiro, a luz apagou-se. É o que normalmente acontece quando se desliga o candeeiro. E mal a luz se apagou, os monstros adormeceram, até ressonavam. Então o João, que desde o início sabia que os monstros estavam ali,
ajoelhou-se, desviou o lençol, espreitou debaixo da cama e quando espreitou bem para debaixo da cama, bum! Pregou um grande susto a todos os monstros que ali estavam. Um susto de meter medo ao susto. E os monstros acordaram muito assustados, foram todos rabugentos, ensonados a resmungar para debaixo da cama dos pais do João. Sim, porque se há coisa que o João não gosta nada, mas mesmo nada, nada, é de dormir com monstros debaixo da cama. É que de dormir com monstros debaixo da cama tem muito que se lhe diga. Mas o que é certo é que à noite existem medos que correm pela casa. Eu lembro-me quando era pequenina, tinha muito medo de alguns barulhinhos que eu via, tinha medo de sombras, coisas que havia assim pela casa que nós não conhecíamos ou que tomavam outra forma. E dessas formas que as coisas ganham quando estão no escuro, quando não há ninguém pela casa, quando não há luz, só há um lugar onde nada disso acontece, porque é um lugar muito mais forte e seguro. E eu vim buscar aqui um texto que eu gosto muito deste livro de todos eles. Um texto de José Fanha, no Diário Inventado de um Menino Já Crescido, e que esse lugar onde os medos não entram tão facilmente só poderia ser a casa da minha avó. A noite em casa da minha avó. O pior é quando a noite vem devagarinho, pé ante pé, e apaga tudo pelo caminho. As sombras trepam pelas paredes dos quartos e parecem ter umas mãos enormes, torcidas, com os dedos de bruxo ou sei lá o quê. Toda a gente se vai deitar e a casa cresce à minha volta e fica enorme, escura e cheia e os ruídos são esquisitos. Eu sei que aqueles ruídos todos são só os canos a suspirar, os tijolos a espirrar e outras coisas assim. Mas apesar de tudo, pelo sim, pelo não, vou para o pé do candeeiro grande e fico muito agarrada à almofada até me dar um sono com esse grande e voltar a correr para a cama e cair a dormir. Eu só gosto da noite em casa da minha avó, onde não há luzes nem prédios e a noite fica acesa toda a noite, com os cães a ladrar ao longe, as estrelas, as estrelinhas, todas brilhantes lá no céu, e os grilos e os pirilampos, os sapos numa grande conversa uns com os outros, e tudo isto já foi há tanto, tanto tempo. Quando nós olhamos para trás parece que foi mesmo assim há muito tempo. O que é engraçado é que neste momento em que vivemos começamos a ouvir outra vez muito mais os animais, ou seja, não há ruído e os animais ouvem-se muito mais facilmente. Pelo menos na minha casa, eu já moro no campo, mas nesta altura é muito frequente ouvir os grilos a cantar, é muito frequente ouvir os pássaros todos ali durante a noite, durante o dia. Mas as sombras metem medo. Metem muito medo. Eu trouxe um livro que eu gosto muito, de uma autora que tem uma particularidade. Ela gosta muito de brincar e de jogar com a linha. Ela gosta de brincar com a linha que une, a linha que separa e de confundir a linha. É uma autora que tem alguns livros, este é o Sombras, e vou ler, apesar de ser um livro só de imagem, eu coloquei aqui um texto que gosto muito para vos dar o livro. No escuro, ouve-se um barulho. Clique! E acende-se a luz. Brinca. Brinca enquanto souberes. Brinca, brinca, brinca. Tudo o que é belo e bom se desaprende. A vida compra e vende a perdição.
aliado e feliz, brinca, brinca, brinca no mundo da imaginação. Que nenhum outro mundo contradiz. Brinca, 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 instintivamente, como um bicho. Fura os olhos do tempo e brinca, brinca, brinca. E à volta do seu pasmo alvar, da cabra cega tonta, a saltar e a correr, a saltar e a correr, a saltar e a correr. Vem jantar! Desafronta. Que desafronta. Desafronta o adulto que hás de ser. Clique. É um poema que eu gosto muito, de Miguel Torga. Eu gosto muito de poesia e gosto muito de trazer os poetas aos livros. E Miguel Torga é um deles. Nesta sessão de medos e de fugir aos medos e de pôr o medo a mexer, não podia não deixar de trazer este livro. É um livro muito especial que eu gosto muito, porque, além de falar e ter aqui o medo, é uma história luminosa. E eu gosto das histórias que são luminosas. É um livro muito bonito de David Machado, com umas belíssimas ilustrações de Paulo Galindro. Quando eu era pequena, lembro-me que havia uma coisa que me diziam muitas vezes: quanto mais foges do medo, mais presa ficas a ele. Eu só entendi isto mais crescida, o quanto era verdade. Muitas vezes há que enfrentar os medos para diminuirmos o medo e aquilo que trazemos dentro. E este livro é um bocadinho assim, porque a vida também nos dá a oportunidade de ultrapassarmos os medos. Às vezes em pequeninas coisas que nós nem damos conta, mas estão lá. Como se fosse assim. Uma noite caiu uma estrela. Era uma vez um rapaz chamado Oscar, que tinha medo de quase tudo. Ele via as outras crianças treparem às árvores mais altas, ou contarem histórias de fantasmas, ou meterem-se num bote para ir ao mar alto fazer festas às baleias, e desejava ser um pouco mais corajoso para poder juntar-se a elas. E o Oscar poderia ter crescido, até ser um rapaz grande e depois um homem feito, sem nunca ter realizado nenhuma dessas coisas. Mas um dia, coisas que acontecem na vida, um dia, uma estrela caiu do céu. Por que razão é que essa estrela se soltou do seu lugar no espaço? Bem, essa é uma explicação que apenas os entendidos em coisas de estrelas poderiam dizer, poderiam dar. O importante é que, apesar do medo que imediatamente rebentou dentro do seu peito, o Oscar não foi capaz de resistir ao impulso de segurar a estrela na sua mão. E como todas as crianças, ele sabia que não há nada tão bonito como o brilho das estrelas à noite. O Oscar caminhou pela aldeia. Caminhou com a estrela que tudo iluminava como se de repente fosse de manhã. Alarmadas com tanta luz, as pessoas correram para ele a tentar perceber o que é que se passava. E quando viram a estrela na mão do Oscar, quiseram saber como é que ele tinha arranjado aquela estrela. E o Oscar podia ter dito a verdade, claro que podia. Só que em vez disso respondeu: fui eu que a fui buscar ao céu. E quando lhe perguntaram como, ele explicou, muito naturalmente. Ai, foi fácil. Primeiro atravessei o bosque a correr, aquele onde vivem os lobos. Depois escalei a montanha por trás do bosque, mesmo até ao cume coberto de neve. Então aí abri um escadote no cimo da montanha, pus uma cadeira em cima do escadote, a minha coleção de livros de banda desenhada em cima da cadeira, um barril em cima da banda desenhada,
a cartola que o meu avô usa nos dias de festa em cima do barril, um banco em cima da cartola, a mala de viagem em cima da bicicleta e a bicicleta em cima da mala, uma panela em cima da bicicleta, um saco de farinha em cima da panela e uma lata de sumo de ananás em cima do saco de farinha. Depois, fácil, subi para cima da lata e em bicos dos pés estiquei o braço e apanhei a estrela. Houve aplausos, canções, brindes àquela estrela. Todos quiseram felicitar o Oscar pela sua coragem. A festa durou vários dias, várias noites, e a estrela preencheu com a sua luz tão intensa. Por fim, a festa terminou e todos regressaram às suas casas para descansar, porque mesmo quando uma estrela cai do céu, a vida não para. E o Oscar ficou para trás, feliz por ter feito as pessoas felizes, até que alguém apareceu para lhe dizer que fosse também para casa, pois a luz da estrela entrava pelas frinchas das janelas e já não deixava ninguém dormir. O Oscar compreendeu e foi até à sua casa. Mas foi então que os problemas começaram. Porque não é nada fácil dormir com uma estrela ao lado da cama. Com tanta luz no quarto, o Oscar não conseguia adormecer. Então começou por embrulhar estrelas nas camisolas de lã dentro do armário. Mas a luz passava por entre a malha das camisolas e depois pelas frinchas das portas do armário e espalhava-se pelo quarto inteiro. Então o Oscar levou a estrela para o sótão, deixou-a no meio dos móveis, velhos e daquelas fotografias antigas, mas pouco depois, para fugirem à luz da estrela, os morcegos, os ratos que ali viviam, começaram a escapar-se para as outras divisões da casa. De seguida, o Oscar atirou a estrela para dentro de um poço muito fundo. E mesmo assim, a luz da estrela subia pelo poço e continuava a subir até chegar ao céu e se meter no caminho, assim mesmo no meio dos aviões. E o Oscar não queria também provocar nenhum acidente aéreo. Lembrou-se então de enterrar a estrela. Porém, assim que o fez, todos os animais subterrâneos, como as minhocas, as toupeiras, as formigas, apareceram à superfície, claro está, todas a protestar. Foi então que o Oscar percebeu que não podia mesmo ficar com a estrela. Por isso, meteu-a numa garrafa e zás, lançou ao mar. Talvez assim alguém a encontrasse e soubesse o que fazer com ela. Nessa noite, o mar encrespou-se com a agitação dos peixes, cresceu como há muito não se via, e naquela parte do mundo, e antes da manhã chegar, uma onda enorme arrastou aquela garrafa com a estrela até à praia, até de volta àquela praia. Então restava apenas uma solução: devolver a estrela ao céu. Porque o Oscar, como todas as crianças, sabia que o céu é o único lugar onde se pode guardar uma estrela. E é verdade que ele tinha medo, mas também é verdade que por causa da estrela há vários dias que não dormia. E às vezes o sono é mais forte do que o medo. Então o Oscar, agora sim, atravessou a luz do bosque, passou o bosque a correr, aquele bosque onde viviam todos os lobos. Depois, escalou a montanha por trás do bosque, mesmo até ao cume coberto de neve. Então abriu um escadote no cimo da montanha, pôs uma cadeira em cima do escadote, a sua coleção de livros de banda desenhada em cima da cadeira, um barril em cima da banda desenhada, a cartola que o seu avô usava nos dias de festa em cima do barril, um banco em cima da cartola, a mala de viagem dos seus pais em cima do banco, a sua bicicleta em cima da mala, uma panela em cima da bicicleta, um saco de farinha em cima da panela e uma lata de sumo de ananás em cima do saco de farinha. E depois sim, subiu até acima da lata, em bicos dos pés, esticou o braço mais que pôde e finalmente o Oscar colocou a estrela no seu lugar. Às vezes é difícil e é mesmo assim. Temos que percorrer o bosque mais escuro, vencer todos os lobos, subir todos os obstáculos para colocarmos no lugar certo aquilo que temos cá dentro.
É um livro que eu gosto muito e por isso o trouxe. Aliás, eu só trago. Tenho uma grande sorte de trazer todos os livros que gosto. E estou ali a olhar para o tempo. Estou ali a olhar para o tempo e não sei se temos tempo para ler aqui estas duas. Deixava-vos aqui um bocadinho respirar, que eu acho que às vezes não deixo respirar. Mas vou ler esta, que eu estava muito indecisa se trazia ou não. Mas decidi que sim, porque de todos os meus livros, é um dos meus livros preferidos. É um livro que fala do medo, para mim, mais desafiante de todos. E é um livro que anda comigo muitas vezes. É um livro que está em espanhol, como podem ver. Eu vou ler em português. Ele não está editado em Portugal, por isso a minha dúvida de trazer ou não. Mas eu achava que faria todo o sentido trazê-lo. O Livro do Medo. Há medos grandes, há medos pequenos, há medos reais e medos imaginários. Mas todos eles assustam por igual. Eu tenho medo. Eu tenho medo da solidão. Eu tenho medo de sair. Eu tenho medo daquilo que não posso ver. Eu tenho medo de não sentir. Eu tenho medo de perder-me. Eu tenho medo de não escutar cada palavra. Eu tenho medo de não abraçar cada abraço. Eu tenho medo de não olhar cada olhar. Eu tenho medo que o tempo seja tão breve que não me dê tempo para amar tanta vida. Mas o tempo avança, ainda que sobre o medo. E a vida está aqui, bela, íntegra e infinita. E eu digo que este é um dos meus maiores medos porque acho que a vida, de facto, é aquilo que mais nos desafia. E a autora escreveu: dedico este livro a todos aqueles que ainda com medo se aventuraram à água e a todos os outros que estão assim à bordinha para saltar. Viver é de facto uma grande, enorme vitória. E nem sempre é fácil. Há muitas coisas que nós temos que ultrapassar na vida. E de facto, para mim, é o mais desafiante de todos. Abraçar cada abraço, abraçar cada olhar, escutar cada palavra e aproveitar as coisas, por mais pequeninas que sejam e breves, aproveitá-las o mais que possa. Porque a vida, de facto, é mesmo uma grande, enorme vitória. E agora acho que sim, que vitória a vitória terminamos estas histórias. Sei que ainda temos um tempinho, vou-vos deixar respirar. Na outra semana, eu trouxe um caderno, não sei se vocês se lembram, um caderno, ler para nada ou atirar para o ar. Que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, ler para nada e atirar para o ar. Que é meter as palavras na boca e brincar com as palavras só por brincar. Trouxe algumas dessas lenga-lengas, dessas trava-línguas, que eu gosto muito de pôr na boca. Ora, aqui vamos nós. Eu vou dizer, espero que vocês em casa consigam repetir, e se não conseguirem podem procurar. Há muitos autores que fizeram estas recolhas, podem encontrar Ana Alice Vieira, António Mota, António Torrado, Luísa Ducla Soares. Há muitas recolhas destas
destes textos da tradição oral. Aqui vai o primeiro. Lá vem o Zé Godinho a cavalo no burrinho, o burrinho é fraco a cavalo no macaco, o macaco é valente a cavalo numa trempe, a trempe é de ferro a cavalo no martelo, o martelo bate a sola a cavalo numa bola, a bola é vermelha a cavalo numa telha, a telha é de barro a cavalo num cocharro, o cocharro é de cortiça a cavalo numa chouriça, a chouriça é preta a cavalo numa boleta, a boleta é doce, o burrinho deu um coice, acabou-se a papa doce, acabou-se a papa doce. Acabou-se a papa doce. Acabou-se a papa doce. Vou dizer aqui o outro. Outros que eu gosto muito. Deixar-vos também respirarem um bocadinho em casa. Este gosto muito. Bico, tico, cena, bico, quem te pôs a mão no bico foi a vaca chocalheira que anda à roda da ribeira a apanhar os chocalhinhos para a vaca dos corninhos. É de ouro, é de prata, manda ao rei que vás à caça. Vou dizer outra vez. Bico, tico, cena, bico, quem te pôs a mão no bico foi a vaca chocalheira que anda à roda da ribeira a apanhar os chocalhinhos para a vaca dos corninhos. É de ouro, é de prata, manda ao rei que vás à caça. Última vez. Bico, tico, cena, bico, quem te pôs a mão no bico foi a vaca chocalheira que anda à roda da ribeira a apanhar os chocalhinhos para a vaca dos corninhos. É de ouro, é de prata, manda ao rei que vás à caça. E agora outro, que eu também gosto. Este é de pergunta-resposta. Vamos lá ver. Pimpinete, pimpinete, cabecinha de alfinete, o que está, além daquela janela? Uma fita amarela. Pimpinete, pimpinete, cabecinha de alfinete, o que está atrás da porta? Uma burra toda torta. Pimpinete, pimpinete, cabecinha de alfinete, o que está na chaminé? Uma velha a beber café. Pimpinete, pimpinete, cabecinha de alfinete, o que está lá no telhado? Um gato todo assanhado. Pimpinete, pimpinete, cabecinha de alfinete, o que é que está lá dentro? Um pão todo bolorento. Pimpinete, pimpinete, cabecinha de alfinete, o que está naquela janela? Uma fita amarela. Pimpinete, pimpinete, cabecinha de alfinete, o que está atrás da porta? Uma burra toda torta. Pimpinete, pimpinete, cabecinha de alfinete, o que está na chaminé? Uma velha a beber café. Pimpinete, pimpinete, o que está lá no telhado? Um gato todo assanhado. Pimpinete, pimpinete, cabecinha de alfinete, o que é que está lá dentro? Um pão todo bolorento. Gosto muito desta. Muito, muito, muito desta. Ora, deixa lá ver quanto tempo é que nós temos. Já não falta muito, muito, muito. Dizer aqui uma pequenina e depois termino com outra um bocadinho maior. Ora, aqui uma pequenina, uma pequenina. Esta. Sarilho bondinho, que andas ao redor, pedindo a Deus que descubra o sol. Descobre-te, sol, das águas do mar, que eu sou pequenina e quero brincar. Que eu sou pequenina e quero brincar. Que eu sou pequenina e quero brincar. E agora a última. Eu vou dizer a primeira vez assim mais devagar. À morte ninguém escapa, nem o rei, nem o cura, nem o papa. Mas hei de escapar eu se tiver algum vintém. Compro uma panela, ponho-me dentro dela e tapo-me muito bem. E tapo-me muito bem. E quando a morte aqui passar, dirá: aqui, aqui, aqui não há ninguém. À morte ninguém escapa, nem o rei, nem o cura, nem o papa. Mas hei de escapar eu se tiver algum vintém. Compro uma panela, ponho-me dentro dela e tapo-me muito bem. E tapo-me muito bem. E quando a morte aqui passar, dirá: aqui, aqui, aqui não há ninguém. Aqui, aqui, aqui não há ninguém. À morte ninguém escapa, nem o rei, nem o cura, nem o papa. Mas hei de escapar eu se tiver algum vintém. Compro uma panela, ponho-me dentro dela e tapo-me muito bem. E tapo-me muito bem. E quando a morte aqui passar, dirá: aqui, aqui, aqui não há ninguém. Aqui, aqui, aqui não há ninguém.